do verso 14 ao verso 18. Vamos ler o texto? Se os irmãos puderem se colocar de pé, vamos fazer a leitura do texto. É um texto pequeno. Todos acharam, irmãos? Vamos fazer a leitura do mesmo. Diz assim a palavra do Senhor, olha aí. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Verso 18: logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Vamos ter mais um momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças. Senhor Deus, obrigado por tua palavra lida, Senhor. Palavra essa, Senhor, que direciona a vida dos teus filhos. Palavra esta também que rechaça, afasta os réprobos. Palavra essa que não pode ser entendida, Senhor, de forma espiritual e salvífica por aqueles a quem o Senhor endureceu. Mas palavra essa que o Senhor mesmo faz clara e límpida e aplicável nos nossos corações. Obrigado por sermos teus filhos. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. E Pai, que possamos, Senhor, conduzidos pelo teu Espírito Santo, aprendermos das tuas verdades nessa manhã e vivermos ela com toda a intensidade das nossas vidas, gratos, satisfeitos e plenos em ti, Senhor, porque fomos chamados, escolhidos antes da fundação do mundo pelo Senhor mesmo. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos sentar, irmãos? Meus irmãos, nós estamos aqui agora do verso 14 ao verso 18 e nós nos encontramos aqui no capítulo 9. Como já pude falar com os irmãos, nós estamos numa crescente de Paulo aqui, tratando sobre a demanda de Israel, 9, 10 e 11, o que é Israel, o que está acontecendo e o que será de Israel no futuro. Nós estamos numa crescente demonstrativa de Paulo. Aonde nós estamos até aqui, nós vimos que 3 momentos, esse é o terceiro momento que nós nos aplicamos a esse texto. O primeiro deles vai do verso 1 ao verso 5, em que Paulo, de forma muito contundente, muito clara, muito simples, mas de forma muito dura, diz assim: os meus irmãos compatriotas estão perdidos, estão totalmente afastados e desviados do Senhor, encontram-se em condenação. E vocês lembram que por causa disso os judeus entram em contraditório de todas as formas, e a tradição ela realmente tem que se levantar para se defender, né? Isso era um costume, como nós vimos com João Batista, com Jesus, e aconteceu com todos os pregadores ali do Novo Testamento. E Paulo é categórico: vocês estão perdidos. Do verso 6 ao verso 13, Paulo continua a mesma temática e fica cada vez mais difícil a exposição para a comunidade que estava recebendo, principalmente aqueles que faziam da sua salvação uma esperança nas tradições, porque agora do verso 6 ao verso 13, Paulo mostra o porquê que eles estavam perdidos, e agora fica categoricamente mais difícil de se manter na tradição. Uma das características dessa perdição é a cega confiança nas tradições. Ou seja, nós somos salvos porque nós estamos arraigados nas tradições. Nós somos salvos porque nós somos judeus. E Paulo agora do verso 6 ao verso 13, ele categoricamente mostra: não, isso não é verdade. Essa é uma das formas que Paulo deixa muito claro ali nesse segundo momento. A segunda questão é que claramente Paulo demonstra que o posicionamento deles estava errado. E de que forma? Paulo fala assim, nem todos os de Israel são israelitas. Ou seja,
Nem todos que nasceram na nação de Israel, nem todos que hoje estão aqui em Israel são israelitas. Ou seja, a promessa não é para todos vocês, não. A segurança dos salvos está em Deus, que os elegeu não por méritos, mas pela misericórdia de Deus. O quê? Nós somos filhos de Abraão. Isso não significa que você é salvo. Somos filhos de Isaac, nós somos filhos da promessa. Isso não significa que vocês são salvos, porque nem todos os filhos de Abraão são detentores da promessa. Porque serem detentores da promessa é abraçar a fé, é abraçar a promessa, é esperar pelo Messias, é viver em torno do grande e do esperado e do anunciado Messias. E você, é perceptível que eles não faziam isso. Eles diziam assim: nós não precisamos dessas coisas, nós não precisamos de tudo que vocês estão falando, nós somos filhos de Abraão. Ou seja, ser filho de Abraão era uma bandeira que trazia salvação para todos daquela época. Paulo fala assim: não, salvação só para aqueles que são verdadeiramente de Israel, nem todos são de Israel. E aí o que acontece? A tradição ruiu-se, porque Paulo mostrou cabalmente, como nós vimos. Ele pega os textos do Antigo Testamento e escracha, dizendo assim: olha, Abraão teve mais de 5 filhos, se eu não me engano foram 7 filhos ao todo, só um era da promessa. Isaac teve 2 filhos, um Deus amou, o outro Deus odiou. E os filhos da promessa são esses que abraçaram a fé. Não tem como vocês continuarem com esse argumento. E agora a questão fica mais tônica, porque a eleição, ela está debaixo, sob o prisma da misericórdia de Deus. A eleição não se dá pelo que nós fazemos, a eleição não se dá pelo que você é, não se dá de onde você veio, com a sua tradição, com a sua família. A sua salvação, a eternidade, ela está estabelecida em Deus, que começou nele antes da fundação do mundo. Salvação não começa agora. Salvação, Paulo deixa categoricamente aqui para esses irmãos, começou antes da fundação do mundo, em Deus. Foi Deus que escolheu e Ele que vai dar cabo do que Ele se determinou até o último momento. Então, categoricamente, tudo está em Deus. Foi o que nós vimos e o que nós vamos olhar para o texto de hoje e perceber como que Paulo termina essa amostragem aqui no verso 18. Aí eu vou pedir para os irmãos deixarem suas Bíblias aí abertas e vamos olhar lá no verso 14, porque no verso 14 Paulo mais uma vez vai fazer aquilo que ele sempre está fazendo. Ele traz uma argumentação, ele traz a expressão teológica muito forte, muito contundente, incontestável, põe para sua comunidade leitora. E Paulo, tendo a mente do Senhor, sendo conduzido pelo Espírito Santo e por ter sido arraigado à religião, ele tinha de certa forma o conhecimento que o espírito religioso questionava. E como ele está escrevendo e precisa argumentar teoricamente aquilo que ele está falando, ele levanta questões. Que questões são essas? Questões que estão no âmago do coração da religião. Porque diante do posicionamento de Paulo, a religião se manifesta vociferada. Que é isso, Paulo? O que você está dizendo? Aí ele começa a explicar. É como se ele levantasse interlocutor para que ele pudesse responder essa demanda. No verso 14, ele repete a pergunta da mesma forma como ele fez anteriormente. Olha aí o que diz no verso 14. Verso 14 diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Ou seja, será que Deus é injusto? Por quê? Porque ele está fazendo todas essas coisas? E aí o próprio apóstolo Paulo responde no verso 14: de modo nenhum. Quantas vezes nós escutamos essa expressão, lemos essa expressão e meditamos nessa expressão? De forma nenhuma, jamais, é impossível. Não, Deus não é injusto, não existe injustiça da parte de Deus, e não existe injustiça em Deus escolher quem Ele quer e rejeitar também quem Ele quer. Não existe injustiça da parte de Deus. Paulo é categórico aqui. Ou seja, ele não dá margem para que esse questionamento possa continuar pululando no meio dos religiosos. A primeira questão que nós temos que entender aqui no verso 14, meus irmãos: por que da pergunta? E qual motivo Deus seria injusto? Isso tem que estar respondido no nosso coração. Por que da pergunta? Porque o discurso está cada vez mais duro. Está cada vez mais difícil de você poder manipular com a tradição
aquilo que eternamente é o destino deles e de uma nação inteira. Porque Paulo está sendo totalmente claro: não há salvação para aqueles que estão distintos de Jesus Cristo, e não há salvação para aqueles que estão batendo no peito, arrogando, dizer assim: eu sou da linhagem de Abraão. Não existe isso. E por que não existe isso? Porque a salvação está em Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo. Para o religioso é difícil, porque agora a salvação sai das mãos deles. Sai das mãos dele e vai para a mão de quem? De Deus. E de que forma? Uma escolha. E como que acontece essa escolha? Debaixo da pauta da misericórdia. E agora quebrou o religioso. Por quê? Não adianta mais filactérios. Não adianta mais orações bonitas. Não adianta mais dízimos e dízimos e dízimos. Não adianta mais oferendas, porque isso não chama a atenção de Deus. Isso não atrai a Deus de uma forma que Deus vai se inclinar para você, para ser favorável a você. E isso era comum para o povo de Israel. Isso era comum para os religiosos. Paulo está falando: não é isso. Não adianta genealogia. Não adianta você falar assim: eu sou da família do fulano de tal, que somos oriundos de Abraão, que somos oriundos de Isaac. Não adianta. Olha, eu sou da religião, eu sou do povo. Isso não adianta. A salvação, a eternidade não está atrelado a isso. Ela está condicionada a Deus. De que forma? Quando não existia nada ainda. Nada. Ele escolheu os seus e salvou os seus. Por quê? Como nós estudamos no capítulo 8, ele escolheu, ele se relacionou com o seu, a sua igreja, com o seu povo, na individualidade, no tempo eterno e no tempo presente. No momento certo, ele intervém na vida dessa pessoa e transforma a vida dessa pessoa, fazendo com que ela abrace a fé. Ou seja, a concentração desse questionamento é por causa da contundência do que Paulo está falando, e principalmente quando ele chega ali no texto em que ele vai falar assim: eu amei Jacó, mas aborreci, odiei Esaú. Aqueles que são meus filhos, eu os amo, eu os chamo, as portas estão abertas, eu os atraio a mim, mas os não, eu os rejeito, os lanço fora, faço impossível a salvação para eles. Por quê? Estão debaixo da minha ira, debaixo do meu ódio e do meu aborrecimento. Aí o religioso fala assim: mas isso é injustiça, não pode. Será que é assim mesmo? É injustiça da parte de Deus. Paulo fala assim: não, de forma nenhuma. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele escolhe quem Ele quer, Ele rejeita quem Ele quer, Ele dá salvação para quem Ele quer, e Ele impossibilita o caminho da vida eterna para quem Ele quer. Não sei se vocês repararam, mas isso é muito nosso. A síndrome do coitadinho, de colocarmos injustiça e sermos os injustiçados o tempo inteiro. Todas as vezes que nos deparamos com aquilo que não é agradável, chamamos de injusto e queremos colocar a culpa em alguém. Puxa vida, você falou isso comigo, eu não podia ter escutado isso, foi injustiça. Puxa vida, você fez isso comigo. Puxa vida, como é que vocês tiveram coragem de fazer isso comigo? Como é que vocês tiveram coragem de fazer isso com tal pessoa? Coitadinho de mim, coitadinho dele. Nossa, eu não merecia, nós não merecíamos isso. Nós temos uma síndrome de coitadinhos. E parece que a religião estimula isso. Os judeus olham para isso e falam assim: ai, Deus é injusto, nós somos tão coitadinhos. Deus é algo que está fora do normal se Ele está fazendo isso mesmo. Nós não merecemos isso. Aí, como assim? Minha esposa falou assim comigo, eu não merecia ter ouvido isso. Foi injusta, foi injusto. Coitadinho de mim. Isso é muito nosso, irmãos. Aí você fala assim: de onde que veio isso? Se nós olharmos lá para o livro do Gênesis, lá no capítulo 3, do verso 8 ao verso 12, nós vamos lembrar do primeiro precursor dessa síndrome do coitadinho, Adão.
A Bíblia fala que, verso 8, pela viração do dia, ele escuta passadas e a voz: Adão, onde é que você está? Ele e Eva, ó, para trás dos arbustos. Adão, onde é que você está, meu filho? Ô Senhor, estou escondido, eu tive medo, ouvi sua voz e ó, escondi. Mas escondeu por quê? Porque eu estou nu. Mas quem fez você saber que você está nu? Você comeu da árvore que eu te proibi? Você comeu da árvore que eu te proibi? Comi, Senhor. Agora adivinha de quem que é a culpa dele ter comido da árvore? Segundo o coitadinho do Adão, o próprio Deus. Por quê? A mulher que tu me destes, ou seja, o Senhor me deu uma pedra de tropeço. A culpa de eu ter comido foi o Senhor. A mulher que tu me deste me induziu e eu comi. Aí daí para frente só aparece Adão. Nós temos a síndrome de Adão. Tudo é injustiça, tudo nós somos os bons, tudo nós somos os coitadinhos. Ai não, eu não precisava passar por isso. Ai, não precisava sofrer isso. Ai, foi injusto. Ai, não sei o que. Ai, que eu preciso de uma reivindicação. Ai, eu preciso de... Irmãos, isso se tornou uma tônica dentro da igreja que parece mentira. Você observa que os irmãos cada dia mais se inclinam para isso. Síndrome adâmica, síndrome de coitadinhos. Nós queremos ser aquele personagem que tudo sofre, que tudo padece, que tudo é humilhado, que tudo é injustiçado. Irmãos, pelo amor de Deus, quando nós olhamos para Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele foi levado como ovelha muda ao matador. Ele não abriu a boca. E você não encontra o Senhor Jesus em momento nenhum nos textos sagrados: ai meu Deus, até que eu tinha aceitado aquela missão, mas está tão difícil. Quantas palavras duras que eles estão falando a meu respeito, e eu não sou nada disso. Nossa, mas que dureza de julgamento. Ele não abriu a boca para reclamar. Nós reclamamos de tudo. Vocês já pararam para observar isso? É porque para muitos de nós esquecemos que até as próprias injustiças, elas vêm em forma ativa ou permissiva da parte de Deus, para que possa produzir resultados no nosso coração. Deus levanta situações difíceis e injustas e impossíveis para nós, para que Ele cumpra o querer dele nas nossas vidas. Mas o querer de Deus não é que nós fiquemos prostrados, cabisbaixos, chorosos e tentando trazer autojustificação: eu não merecia, eu não podia, eu sou tão bom. Não, Deus não quer que nós façamos isso. Deus quer que nós compreendamos as situações, levantemos a cabeça e sigamos para frente. Por quê? Porque nós estamos seguindo em caminhada para o céu. Aqui é aquela coisa mais comum que você escuta nos dias de hoje. Quer ver a alegria de um baixinho? É quando ele encontra alguém mais baixo que ele. Quer ver a alegria de um gordo? É quando ele encontra um gordo mais do que ele. Meu irmão, se você for ficar chorando, você vai ficar chorando e esperando: eu quero ver uma desgraça de alguém, eu quero ver alguém mais lascado do que eu. Não, irmãos, a vida não é para isso não. Mas dá um alívio danado. Você está naquela luta, na hora que você olha alguém mais pesado que você fala: tem alguém em situação pior do que eu. Não é? Você fala: rapaz, tem alguém pior do que eu. Mas não, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não nos chamou para isso. Se nós estamos sendo injustiçados, Deus está usando essa situação para modelar o nosso coração. As injustiças da vida devem fazer de cada um de nós crentes melhores, pessoas melhores para o reino, pessoas melhores até para aqueles que praticam as injustiças. Por quê? Porque tem propósito de Deus nas injustiças sobre as nossas vidas. Então sejamos crentes maduros para entendermos as debilidades que Deus está trazendo diante de nós. Verso 14 é isso. Verso 15. No verso 15, Paulo começa a mostrar agora o diálogo de Deus com Moisés. Olha aí o verso 15 na sua Bíblia. Pois diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Qual situação era essa do diálogo, meus irmãos, para Deus falar uma frase tão contundente? É como se nós chegássemos para alguém, entende essa proposição, chegássemos para alguém e falássemos assim: ô rapaz, tem misericórdia, ô meu amigo, tem compaixão, faz isso não.
Ô meu amigo, rapaz, não leve em conta isso não. E a pessoa vira para você e fala assim: eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu me compadeço de quem eu quero, e essas pessoas não estão debaixo da minha misericórdia. Deus fala isso para Moisés: eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu me compadeço de quem eu quero. Sabe o que isso significa? Não são todas as pessoas, e não foram todas as pessoas desse mundo, e não serão todas as pessoas desse mundo que se encontrarão com a misericórdia de Deus. Por quê? Porque nem todos são alvos da misericórdia de Deus. Muitos serão alvos da ira de Deus. Ele é injusto por isso? De forma nenhuma. Ele é Deus. Ele é alvo da ira de Deus, da não misericórdia de Deus. Vamos olhar lá para o texto, onde Paulo começa a instruir aqui, continua a instrução do povo da igreja lá em Roma. Êxodo 33. E aqui nós estamos diante de um texto muito interessante. Por quê? Essa frase que Paulo usa aqui no capítulo 9, ele está trazendo ela do capítulo 33, verso 19. Mas o contexto máximo aqui dessa frase começa lá no capítulo 32. Olha aí na sua Bíblia. No capítulo 32, meus irmãos, nós encontramos, do verso 1 ao verso 10, Deus deseja irar-se contra o povo. Por quê? Nós chegamos no momento em que Deus chega, o povo está ali embaixo, e Deus fala para Moisés assim: Moisés, sobe aqui que eu vou passar instrução para você e para o povo, vou normatizar como é que é a forma que vocês vão viver. Moisés sobe, e aí nessa subida a Bíblia fala que Moisés se demora muito para voltar, e nessa demora o povo resolve fazer um bezerro de ouro, fazer uma imagem de algo que eles pudessem colocar a confiança deles, dizendo assim: foi isso aqui que nos tirou do Egito. E a Bíblia diz que Arão segue a orientação do povo, a petição do povo, e faz isso. E aí eles fazem um bezerro de ouro, e o povo começa ali a adorar o bezerro de ouro e a festejar naquele momento. Nesse momento Deus para o diálogo com Moisés e fala assim: desce lá agora, o teu povo, o povo que você tirou do deserto, pecou contra mim, fez um bezerro de ouro, está lá, está na maior orgia, está na maior idolatria, desce lá. E é nesse momento você percebe que Deus deseja irar-se contra o povo. Agora, do verso 11 ao verso 35, olha o que nós temos aqui no texto. Moisés intercede pelo povo, e aí nos mostra o tipo de Cristo, que é aquele que intercede por nós. Moisés intercede pelo povo diante de Deus e manda matar os idólatras. Moisés pede: Senhor, não mata esse povo não, tem misericórdia desse povo. E você observa que esse texto aqui ele é muito, muito interessante, porque ali, a partir do verso 30, quando Moisés começa a interceder pelo povo, olha o que Moisés fala. Olha aí: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grandes pecados, porém subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Olha a intercessão de Moisés pelo povo. Se o Senhor não perdoar esse povo, risca-me, tira-me do rol dos salvos, risca-me do teu livro. Olha o que Moisés faz, olha a intercessão de Moisés, olha o nível de intimidade e o grau de capacidade que Deus está levando Moisés no entendimento para ser semelhante a Cristo. Olha a ousadia de Moisés, uma ousadia santa. Aí Deus fala aqui, ó: então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Eu não vou riscar você do meu livro, mas todo aquele que pecar contra mim, esse eu vou riscar do meu livro. O que Deus está mostrando aqui para Moisés? Moisés, ok, você intercedeu pelo povo, mas entenda, não é porque a sua intercessão chegou a mim que eu vou tapar os olhos para o que os pecadores estão fazendo, para o que essas pessoas estão fazendo. Todo aquele que pecar contra mim,
esse vai ser riscado do meu livro. Consequência do pecado, né? Agora o verso 34. Vai, pois, Deus continua falando. Vai, pois, agora, e conduz o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Olha aí, no dia da minha visitação, eu vou vingar o que eles fizeram. E o verso 35 diz assim: feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram bezerro que Arão fabricara. Ou seja, em determinado momento da história, quando veio a visitação, Deus matou muitos ali, porque pecaram contra ele. Ou seja, não teve misericórdia, não teve compaixão. A misericórdia e a compaixão foi para alguns do povo, mas para aqueles que estavam associados ao pecado, a mão de Deus pesou. Eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu me compadeço de quem eu quero, porque eu sou Deus. Ele pode, Ele é Deus, e assim Ele fez. Moisés pede para que Deus o acompanhe e mostre a sua glória, porque a partir de agora, do verso 1 do capítulo 33 até o verso 23, Moisés, em diálogo com Deus, diante de tudo que está acontecendo, ele pede para Deus: Deus, não seja o seu anjo a nos acompanhar, mas que seja o Senhor mesmo, e deixa eu ver tua glória, deixa eu ver o Senhor face a face, deixa eu ver o seu rosto. Deus fala para Moisés: ó, ver meu rosto não dá, Moisés, não tem mortal que vai me ver e que vai continuar vivo. Mas aí ele vem no verso 19, olha o verso 19, 33, 19, ele diz assim, ó: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O texto aqui deixa claro duas coisas. Paulo está usando esse texto para apontar a autonomia de Deus. O que é isso? Deus faz o que quer. Deus faz quando quer e da forma que Ele quer. E não existe nenhum homem, nenhuma pessoa que no agir de Deus, quer de forma salvífica, quer de forma condenatória, possa dizer: Deus foi injusto. Esse exemplo sempre vem à minha mente, porque é muito explícito essa situação. Eu já o compartilhei com vocês. Havia uma irmã que nós conhecemos na faculdade, que o pai dela era um ser totalmente histriônico, violento, com os filhos e principalmente com a esposa, muito violento mesmo. Abusou e bateu, fez coisas terríveis com a mãe. Teve uma doença, não lembro qual foi, no finalzinho da vida caiu na cama, perto da morte. A mensagem do evangelho foi pregado a ele, ele recebeu a Cristo como seu Salvador, se arrependeu dos seus pecados, e nos seus últimos dias de vida ele pediu para chamar os seus adversos e foi se acertando com essas pessoas. Perdão, pediu perdão para a senhora dele, a senhora não concedeu perdão, mas com quem ele pôde, com quem ele deu conta, ele se acertou. A glória o recebeu, um irmão em Cristo, mas era um monstro. A mãe, que era uma senhora boa, mãe de família, mulher até o último momento, se tornou amargurada e fechada, e todas as vezes que lhes falavam de Jesus, ela vociferava, ela tinha ódio, ela rejeitava, ela falava palavras de gritarias, de blasfêmia, de ofensa, até o último dia da vida dela. A única coisa que tinha no coração dela era ódio, raiva. Ele escolhe quem ele quer, ele rejeita quem ele quer. Ali ele escolheu aquele que era o monstro e fez dele filho. Ali ele rejeitou aquela que era coitadinha, sofrida, e fez dela uma rejeitada. Há injustiça na parte de Deus? Não. São simplesmente vasos criados por Ele, para Ele. Uns o glorificam na glória eterna, outros o glorificam na perdição eterna. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. O problema é que nesse momento nós chegamos na situação que nós colocamos os sentimentos humanos aí na situação. Puxa vida, mas ela era tão boazinha. Puxa vida, mas ela era tão simplesinha. Puxa vida, mas ela...
Aí nós colocamos e dizemos assim: os meus juízos humanos são mais sábios do que os juízos eternos e santos de Deus. Por que não esse? Por que não aquele? Por que não essazinha? Porque Deus não quer. E pronto. Por que aquele monstro? Por que aquele perpetrador? Por que aquele infeliz? Porque assim Deus o quis. Paulo mostra de forma categórica aqui no capítulo 9, Deus é autônomo, Ele faz do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Não tem como controlar Deus. Aí é por isso que a mensagem reformada do Evangelho é menos aceita. Por quê? Porque você mostra Deus de verdade naquilo que nós damos conta. Por que o neopentecostalismo e o pentecostalismo são vertentes tão pululantes, tão maravilhosas? Porque você tá andando com um camarada que é quase um semelhante seu. Uma pessoa que você pode colocar faca no pescoço dele e ele tem que te obedecer. Uma pessoa que vem para o seu quarto para sentar com você e bater um papo com você. E você conversa com ele o que você quiser. Porque Ele te deu poderes e você usa os poderes que Ele te deu a hora que você quiser. Por quê? Porque a salvação nesses ambientes depende do homem. É o homem que escolhe, é o homem que diz a hora, é o homem que faz o que quer. Aí é bom demais, é por isso que esses ambientes são recheados de pessoas, porque é o homem no centro. Mas não tem um momento da Escritura que o homem está no centro e é importante a tal ponto de estar em supremacia em relação a Deus. Não existe nas Escrituras. E Paulo está sendo contundente aqui no capítulo 9, no verso 15, quando ele usa essa expressão, voltando ali para o texto de Êxodo: Deus faz o que quer e na hora que quer. É como se Deus dissesse assim para Moisés, e Paulo está repetindo para a sua comunidade leitora. É como se Deus estivesse dizendo assim: preste atenção, eu sou Deus, eu faço o que eu quero e não preciso dar satisfação para ninguém. Eu sou Deus, eu faço o que eu quero e eu não preciso dar satisfação do que eu faço para ninguém. Parafraseando o que Paulo e Moisés estão falando, é isso aqui. Mais uma: eu sou Deus, eu faço o que eu quero e eu não preciso da aprovação de ninguém. Eu não preciso perguntar para a corte dos cátedros se está correto. Eu não preciso da aprovação de Moisés. Deus não precisou do aval de Paulo. Deus não precisou do colegiado apostólico. Não, Ele não precisa, porque Ele é Deus. Ele faz o que quer e não precisa perguntar se você está concordando. Deixa eu consultar a igreja fulana de tal para ver se realmente eu acertei, se está em consonância com o que eles acreditam. Ah, irmãos, para com isso. Para com isso, irmãos. Mas por que não meu pai? Por que não meu filho? Por que não Irmão, para com isso. Quem é você? Você é pó. Por que está acontecendo isso? Para com isso, irmãos. É porque Ele quer que esteja acontecendo isso. Senhor, por que tal calamidade? Por que tanta injustiça? É porque Ele quer. Senhor, por que tantas dores? Por que tanto sofrimento? É porque Ele quer. Eu acredito que a pergunta mais sábia é essa: para quê? Para que Ele possa forjar o seu coração. Paulo olha lá no verso 1 ao 5, ele fala assim: os meus irmãos compatriotas estão perdidos. Está doendo. É triste. E eu não posso fazer nada por eles. Quem dera eu fosse anátema se eles fossem salvos. Mas não tem como. Você não escutou ali, não viu Paulo falando assim: por que, Senhor? Por quê? Isso não é injustiça? Não. Paulo olha para o contexto e fala assim: eles estão perdidos. Jesus olha para o povo chegando ali para ele. Nós vimos esse texto, ele estava junto com os seus discípulos. A Bíblia fala que ele se compadece, se entristece. Ele fala assim: são ovelhas sem pastor, estão perdidos.
Mas em um momento ele fala: por que, pai? Por que? Sem justiça. Oh, Israel, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha coloca os seus pintinhos debaixo do braço. Quando nós observamos para os personagens que são ícones da fé, nós encontramos poucos porquê, mas encontramos muitas ações. Se eu pudesse parafrasear, era assim: minha família está perdida, estão afastados de Cristo. Eu não vou questionar o porquê, mas eu vou orar, chorar, clamar a Deus por ele todos os dias da minha vida. Estou passando por dores lacetantes, não é possível serem tiradas de mim. Eu não vou perguntar o porquê, eu vou clamar a Deus. Se Deus me der graça do entendimento para que eu saiba que isso vai passar, o que passou, amém. Se não, eu quero saber o que Deus está forjando no meu coração para que eu seja um crente melhor para Ele. Sabe, irmãos, o momento quando nós conhecemos Deus na possibilidade que nos é possível, nós começamos a perceber que Ele nos chama mais para a razão e menos para os sentimentos. Nós somos uma religião sentimentalista. Aí Deus não fere o sentimento dos seus filhinhos. Isso é mentira, irmãos. Aí Deus tem a maior importância do mundo, são a sua felicidade. É mentira. A maior importância do mundo para Deus são os seus sonhos. É mentira, irmãos. Isso é um discurso de uma religião sentimentalista, que é que se prefigura nos dias de hoje. Deus zela da sua glória. Deus zela em cumprir aquilo que Ele determinou antes da fundação do mundo. Quer estar bem? Esteja associado a isso, esteja ligado a isso, entenda isso e vá para lá. Agora, eu sou tão coitadinho. Não, eu faço o que eu quero e não preciso da aprovação de ninguém, e não preciso perguntar para ninguém e informar para ninguém o que eu estou fazendo. E aqui no verso 15 Paulo mostra uma outra demanda importantíssima. Em Deus nós encontramos a misericórdia e a compaixão, mas também em Deus, no verso 15 e ali no verso 19 do capítulo 33, nós encontramos a não misericórdia e a não compaixão. Você escuta muitos discursos, né? Condenando uma pessoa que não tem compaixão. Deus não tem compaixão de quem Ele quer. Você vai condenar Deus? Eu tenho que ser sempre misericordioso. Deus não é sempre misericordioso. Demanda salvífica? Ele não tem compaixão daqueles que não foram escolhidos antes da fundação do mundo. Essas pessoas estão recebendo os benefícios que todos nós estamos recebendo. Mas misericórdia para a salvação? Não. E Deus é injusto por causa disso? Ele está errado por causa disso? Ele tem que ir para o banco dos réus por causa disso? Não, irmãos. Ele é Deus. Uma das coisas mais sábias e mais prudentes que a igreja de hoje tem que aprender a lidar e a entender é essa: Deus com pessoas das quais Ele não se envolveu na eternidade, não se relacionou e não elegeu, Ele não vai agir com misericórdia salvificamente. Deus, com aquelas pessoas que Ele não elegeu antes da fundação do mundo, Ele não vai ter compaixão dessas pessoas salvificamente. Nós temos que aprender a entender isso e guardar isso no nosso coração. De que forma? A primeira, Ele teve misericórdia de mim. Eu não merecia. Eu não mereço. Mas Ele teve misericórdia de mim. Ele olhou para esse estado de miséria, caído, pecaminoso, finito, triste, sucumbido, e colocou o coração dele ali, colocou a graça dele ali. Essa misericórdia me alcançou. A compaixão dele me alcançou. Não é por méritos meus, não foram minhas escolhas, mas Ele me escolheu antes da fundação do mundo para que eu vivesse eternamente com Ele. Eu tenho que entender isso e ser grato por demais. Minha vida nunca mais pode ser a mesma a partir do momento que eu entendo isso. Por causa do pecado de Adão, meus queridos, o nosso caminho era eterno e era condenatório. Não existia esperança.
Deus deixou claro: aquele que pecar morrerá. Nós nascemos mortos. Nós não tínhamos inclinação para Deus. A nossa única inclinação era o pecado. Nós só conseguíamos pecar. O nosso pensamento, as nossas faculdades todas eram para pecado, eram para pecados. Não existiam épocas na nossa vida que nós estávamos melhores, não. Pergunte para você mesmo: quantas pessoas vocês feriram? Quantas mentiras vocês proferiram? Quantos assassinatos vocês cometeram? Quantos roubos? Quantos abusos? Perguntem-se e respondem. Quantas vezes vocês fizeram mal desde o dia que nasceram? É aquela criança que tem o seu brinquedinho, tem 20 brinquedinhos ao redor dela, uma outra que não tem nenhum, ela não deixa, ela não compartilha, porque ela é egoísta desde pequena, ela é perversa desde pequena. Ela é aquela criança que está no braço, está tão gostoso ninar, quando para de ninar, ela começa a chorar, berra. Se você não ninar, ela vai emudecer, vai perder a voz de tanto chorar, porque ela é egoísta. Ela viu alguma coisa boa e ela quer no tempo dela. Esses éramos nós. Nós crescemos, começaram a vir as primeiras pornografias, as primeiras violências, os primeiros abusos, os pequenos atos contraditórios, os furtos. E nós, irmãos, crescemos e foi piorando. E você acha que Deus estava com você falando assim: aqui é meu filhinho amado, eu te amo tanto, estou relevando tudo que está acontecendo. Não, a misericórdia não se desenvolve assim. Esse era você, o digno do inferno. Mas chegou um momento da história, da qual já estava determinado antes da fundação do mundo, em que não estava no seu controle, que a única coisa que você merecia era morrer e ir para o inferno. E como diz Charles Spurgeon, lá no inferno você entraria num local onde não tem chaves para abrir a porta e sair dali. O fogo queima, consome, mas não destrói. Os bichos comem, mas nunca acaba. Inúmeros estão ao seu lado, gritando, sofrendo e chorando. Os verdugos sofrem e te torturam, e é o sofrimento sem fim. As paredes daquele local são chamas de fogo, são intransponíveis, você não consegue sair de lá. E a única voz que você escuta é a voz de Deus dizendo: afastai-vos de mim, maldito, afastai-vos de mim. Isso vai percorrer eternidade e eternidade, e nunca você vai sair daquele local. Esse era o nosso local, esse é a nossa cama, isso é o local que nós desejávamos desde a nossa infância. Eu queria ir para lá. Da mesma forma os ímpios dizem: eu quero ir para lá, essa é a minha casa, esse é o meu prazer, eu quero ir para o inferno. O ímpio grita pelo inferno. E um momento da história, ele interviu na nossa vida. E quando ele interviu, ele mudou o percurso. E nos colocou no local que nós não merecemos. A glória eterna. Porque a misericórdia chegou. Merecíamos? Merecemos? Humanamente tem pessoas muito melhores do que nós. E essa misericórdia não chegou e talvez não vai chegar para essas pessoas. Pararam para pensar nisso? Essas pessoas vão para lá, para a perdição eterna, inferno. E nós vamos para a glória eterna. Guarda isso no seu coração. A misericórdia de Deus é algo que não se paga, irmãos. E fuja da sua cabeça, tire da sua cabeça que o céu é conquistado pela sua beleza, pelos seus talentos, pelo que você faz. Não, é pela misericórdia mesmo. Temos que conhecer, estar cada vez mais profundo no relacionamento com esse Deus aqui do verso 15 que Paulo mostra. É aquele que tem misericórdia e compaixão de quem Ele quer, mas também é aquele Deus que não manifesta misericórdia, não manifesta compaixão para aqueles a que Ele destinou não dar misericórdia e compaixão. Como igreja, chamados e vocacionados, impulsionados para o evangelismo, nós não devemos questionar quem é e quem não é.
Nós devemos falar do amor de Cristo para todas as pessoas. Porque foi pela palavra do amor de Cristo que um dia Ele interviu nas nossas vidas. E aquele que estava no caminho eterno da perdição está na glória eterna. Devemos viver o Evangelho com todas as forças. Porque é a demonstração da graça através da nossa vida. Para que o Evangelho seja visto, seja palpável. Para que o sal dessa terra salgue de verdade. Nós somos chamados para isso, meus irmãos. O verso 15 é grande demais. Verso 16, vamos lá? Verso 16 diz assim, ó. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus, a sua misericórdia. Duas informações importantíssimas aparecem aqui. Não são novas, porque nós já vimos, nós já conhecemos muito bem, mas agora para nós parece que elas estão mais contundentes, fortes e verdadeiras. Olha o verso 16. Não depende do homem querer ou fazer. A eleição não é influenciada pelo querer ou fazer do homem. E isso Paulo nos traz a instrução, conforme ele está instruindo essa igreja, da seguinte forma: é impossível o homem querer e realizar, e a sua vontade, a realização, gerar salvação. É impossível um homem querer ou realizar, e não é pela sua vontade nem pela sua realização que ele gera, alcança a salvação. Porque a eleição acontece antes da fundação do mundo. A salvação já aconteceu, queridos. O número dos salvos Deus já estabeleceu. Você tem que fazer. Você tem que querer para que você seja salvo. Não, irmão. Se você é salvo, a salvação já chegou na sua vida. Questão de tempo de se manifestar. Não, você tem que buscar, você tem que correr, porque você tem que conseguir ser salvo. Não. A salvação já aconteceu. Só depende de Deus agir. E a condenação também já aconteceu. Só Deus só permite você continuar. A mensagem do Evangelho é essa. Quando é que ela acontece? É quando a pregação do Evangelho chega com toda a força. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aquela palavra chega no coração do pecador, ele se arrepende do pecado dele. A salvação chegou. Qual a que ele conquistou agora? Não a que já foi estabelecida antes da fundação do mundo. A condenação já chegou. Arrependei-vos. Arrepender de quê? Que besteira é essa? Busque o Senhor enquanto você pode achar. O Senhor está próximo. A palavra dele está sendo pregada. Volte aos seus caminhos do Senhor. Isso é besteira. Isso é lorota. Isso é coisa de religião. A condenação está se manifestando. Nós temos essa certeza, isso está no nosso coração, mas nós devemos estar cada vez mais condicionados à palavra, para que nós possamos ter paz no nosso coração e entendimento bíblico, para que isso possa ser cada vez mais sólido em nós. Não está acontecendo e não vai acontecer nada novo, irmãos. Não é decisão ou manifestação da igreja, é o que Deus determinou. O pastor Davi da presbiteriana, Davi Charles Gomes, ele usou uma expressão, falando desse texto que eu quero abrir com vocês agora. Abre aí a Bíblia de vocês, Apocalipse 13:8, quando ele fala sobre a demanda do pacto e como aconteceu todas as coisas, né, na eternidade. E eu vou tentar parafraseá-lo aqui. Ele diz da seguinte forma, e como se estivesse acontecendo assim: na eternidade, Deus, a Trindade reunida, e Deus diz, Deus Pai fala assim: façamos um homem, façamos uma nação, façamos um povo semelhantes a nós, conforme a nossa semelhança. Só que esse povo, para que esse povo conheça o máximo, capítulo 13, verso 8, o máximo daquilo que nós podemos mostrar dos nossos atributos
essa raça humana deverá cair, tropeçar, e vai precisar de alguém para redimi-los. O filho de imediato diz assim: eu serei a fonte de redimissão, eu serei aqueles que morrerei por eles, eu serei aquele que daria a minha vida por eles, e através do meu sacrifício eles serão justificados. E o Espírito de imediato diz assim: eu serei aquele que selarei esse pacto no coração daqueles que o Senhor escolher, no coração daqueles que serão salvos. Aí é onde chega aqui capítulo 13, verso 8, que diz assim: o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Quando começou o pacto? Quando começou a escolha? Quando houve a escolha dos salvos? E quando aconteceu a rejeição dos ímpios? Antes da fundação do mundo. O pacto, a redimissão, o sacrifício de Cristo foi antes da fundação do mundo. Ok? Você lê aí para mim, fazendo favor, hoje, para nós, 13:8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ok. O Cordeiro tinha sido imolado antes da fundação do mundo. O pacto, a aliança, a escolha já havia acontecido. Ou seja, a nossa eleição é antes dos tempos. Glória a Deus por isso. Efésios 1, verso 4. Efésios 1, verso 4. Escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Você pode ler aí, Lucas, por favor? Assim como nos escolheu dele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Amém. Romanos 8, 28 e 29. A obra, ela foi iniciada, ela está sendo executada e concluída pelo próprio Deus. Leia aí, Lucas, por favor. 8, 28 e 29 de Romanos. Sabemos que todas as coisas operam para o bem daqueles que estão a bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ok. Filipenses 2, 12 e 13. Deus coloca no coração do crente o querer. Não é o crente que quer, não é o crente que faz por sua vontade, não é o crente que levanta as mãos e abraça a fé. É Deus que coloca no coração dele. Você lê, Guilherme, por favor? Filipenses 2, 12, 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. Ou seja, os passos da salvação, e o primeiro passo da salvação é o querer e efetuar. Isso vem do homem? Vem de Deus. E o finalzinho do verso aqui é interessante: segundo a sua boa vontade. Como é que Deus executa o querer e o executar na vida do homem? Segundo a sua boa vontade. Eu não te quero, Deus. O que eu tenho para ti é ódio, é repulsa. O Espírito Santo traz a palavra da verdade ao meu coração. Muda a minha vida. E a partir de agora Ele me capacita a querer. Ele me conduz a fazer segundo a sua boa vontade. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Isso aconteceu antes da fundação do mundo e executou agora. Olha só, o texto diz aí, Romanos 9, 11, o texto que nós estamos meditando. E é o que quebra as pernas do religioso. Ele diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos. A salvação se dá na hora que a pessoa faz as coisas. A eleição se dá porque Deus olhou e viu que a pessoa é boa, viu que a pessoa tem bons atos. Os gêmeos ainda não eram nascidos. Nem tinham o que, irmãos? Eles não tinham praticado nada. Não havia ainda atos de justiça ou injustiça. E a eleição já havia acontecido.
Não tem como você se autoafirmar diante de Deus. E ele vai continuar. Para que se cumprisse o propósito de Deus quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Você foi eleito por aquele que te chamou, não pelo que você fez. Nunca isso vai acontecer. E por último, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É o que, irmãos? É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Vocês são salvos por causa da graça. Essa impunge no seu coração fé. Por quê? Isso não vem de vós. Ter fé, graça, misericórdia, não vem de vós. O que ele fala aqui? É dom de Deus. E isso aqui não acontece por obras, para que não haja glória humana. Por quê? Porque é Deus desde o início executando a sua boa obra. Tem um autor que ele escreve lá no Portal dos Administradores. Ele escreveu um texto, um artigo sobre o empreendedorismo, e ele usou uma qualificação interessante. É a síndrome do super-homem. Ele qualificou essa síndrome do super-homem de empreendedores que querem trabalhar o tempo inteiro e concentrar tudo neles, né? Eu quero trazer para cá essa palavra, síndrome do super-homem, para aqueles que acreditam que a salvação está sobre o que eles fazem, capacitando eles para eles fazerem o que eles quiserem. Eu faço, não sou eu que levanto as mãos, sou eu que aceito Jesus, sou eu que faço aquilo, é o homem, é o... Não, irmãos, não existe isso. Aqui não é Harry Potter. Não existe aquela bolsinha da Hermione, né? Que tem barracas, que tem tudo. Não, isso não existe no Evangelho. Não. Aqui tudo é em Deus. Tudo é em Deus. Não existe super-homens diante de Deus. Existem homens pecadores, necessitados da misericórdia, necessitados da graça. Assim sou eu e assim é vocês. Amém? O texto ainda está um pouco grande. A gente ainda tem que entrar em muitos pormenores desse texto, que seria o verso 16, o verso 17 e o verso 18, mas como o nosso tempo já está avançado, nós vamos parar por aqui e nós meditamos até a primeira parte do verso 16, e Deus nos dando graça, no próximo domingo meditaremos, concluiremos aqui o verso 16 ao verso 18. Segundo o que nós meditamos até agora, irmãos, o que deve estar no coração da igreja somos totalmente necessitados, irmãos. Nós que fomos alcançados pela palavra da salvação, alegremos-nos, porque nós conhecemos o que é misericórdia através das nossas vidas. E não sejamos loucos para questionar: por que Deus não faz isso? Por que fulano? Por que não Beltrano? Por que não Beltrano? Não é injustiça da parte dele. Alguns dos nossos, Deus vai manifestar a sua justiça. Qual é a justiça? A condenação. Eles vão experimentar o juízo eterno. E ele é injusto por isso? Não, ele é justo. Qual é o nosso dever como igreja, como filhos, como pais, como cônjuges? Orar, clamar, interceder pelos nossos. A salvação não chegou ainda, mas eu não sei se ela vai chegar ou se ela não vai chegar. Eu tenho que clamar a Deus. Então clamemos pelos nossos, clamemos pelo mundo, clamemos pelas nossas autoridades, clamemos pelos perdidos, e para o evangelismo seja cada vez mais continuado e cada vez mais contundente e forte, para que a palavra do Senhor alcance inúmeros corações. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos, Senhor, por Tua palavra. Palavra essa que nos instrui, Senhor, quem nós somos e quem Tu és. Palavra essa, Senhor, que nos coloca no nosso devido lugar. Nós fomos alcançados por Ti, não fizemos nada para merecer a vida eterna, e o Senhor nos chamou para sermos
e estarmos e vivermos eternamente contigo. Obrigado, Senhor. Sabemos que nós somos imerecedores e até hoje, Senhor, até agora pecamos contra Ti. Perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Sabemos ainda que existem inúmeros dos nossos que ainda não Te amam, Senhor, que vivem suas vidas distantes de Ti, semelhante àquele filho pródigo que estava fora de casa, gastando todos os seus bens com tudo que não era condizente para que fosse gastado. Semelhante também àquele filho pródigo que estava dentro de casa, mas o coração estava cheio de rebelião, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de justiça própria. Existem muitos dos nossos assim, muitos dos que estão no mundo e muitos dos que estão dentro da Tua casa. Nós não sabemos, Senhor, se essas pessoas são dos Teus, mas nós clamamos por eles. Transforma seus corações, Pai. Muda a história das suas vidas. Faz com que eles, Senhor, tenham os seus olhos abertos, os seus corações, Senhor, cheios da Tua palavra, que eles sejam a habitação do Teu Espírito Santo. E que haja, meu Deus, por parte das igrejas, um despertar vindo do Senhor mesmo, para a evangelização, para a pregação fiel do Teu Evangelho. E que, como disseram dos apóstolos lá no livro de Atos, possam dizer da Tua igreja nos dias de hoje: aqueles que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Que a Tua igreja, através da força da pregação do Teu Evangelho, transtorne esse mundo e mostre o Senhor como o Senhor e Salvador das suas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, agradecemos e louvamos a Ti. Amém.